Glória a Deus. Paz seja com todos. Paz seja com todos. Hoje quem estará ministrando a palavra é um grande amigo meu. Tem feito um trabalho excepcional na Paz e Vida, excelente na Paz e Vida. E eu até estava com a mensagem preparada, mas devido ao trabalho de ontem as reuniões foram muito longas. Ontem, Santa Ceia, eu acabei perdendo a voz e orei ao Senhor pedindo a direção para quem eu estaria ministrando a mensagem hoje. Nós temos muitos bons pastores na Paz e Vida. E Deus me mostrou ao pastor da sede de Cachoeirinha, pastor Jean Vilela, que estará ministrando a palavra. Merece ser honrado, então vamos aplaudir ao Senhor. Receber o meu amigo, pastor Jean Vilela. Eu já volto. Vamos aplaudir mais forte a Jesus, a Ele para sempre. Seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Glória a Deus. Povo santo de Deus, boa noite. Obreiros do Senhor, boa noite. Que a paz seja com todos, amém? Paz seja com todos, amém? Eu estou muito feliz porque hoje um sonho está se realizando. Eu estou na Paz e Vida desde os meus 10 anos de idade. Eu me tornei obreiro com 13 anos e eu me lembro, como hoje, da primeira reunião geral que eu participei. E eu estava lá no fundo observando o pastor pregando e disse: Senhor, já imaginou se um dia fosse eu? Aí quando eu tinha uns 17 anos que eu comecei a pregar, as primeiras reuniões que eu preguei, eu pregava para as cadeiras da igreja vazia, na Vila Brasilândia. E um dia, numa terça-feira, eu estava pregando para as cadeiras. Aí eu falei assim: você que está aqui nesta reunião geral de obreiros, pegue a palavra de Deus. Mas só tinham as cadeiras. E quando o pastor Neilton me ligou hoje, o Senhor me falou: você foi fiel pregando para as minhas cadeiras, e hoje você vai alimentar o meu povo. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Sem perda de tempo, pegue por favor a palavra do Senhor. O Elvis está me perseguindo com o som hoje. Pegue por gentileza o Evangelho, a Sagrada Escritura, e abram todos comigo, por favor, no Antigo Testamento, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. Assim que você encontrar, diga glória a Deus para eu saber que você já achou. Todos acharam? Obreiro é bom de Bíblia, não é? Principalmente obreiro da Paz e Vida. 1 Samuel, capítulo de número 4, eu quero ler com você o que está escrito no versículo de número 21 e no versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, está escrito o seguinte: mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Você acredita que o Espírito Santo de Deus nesta noite, Ele pode, Ele quer e Ele vai falar conosco através desta palavra? Você crê que Deus, Ele tem um alimento poderoso para entregar para a tua vida nesta noite? Hoje o Senhor quer tratar algo profundo conosco, porque o que o próprio Deus quer que você entenda, é que você pode perder tudo nesta vida, e tudo que o diabo roubar de você, o Senhor é poderoso para te restituir, até 7 vezes mais. Toda e qualquer perda pode ser recuperada, mas a pior coisa que você pode perder é a glória de Deus na sua vida.
Porque se você perder a essência do que é ser um servo e um verdadeiro adorador, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você perderá a sua alma. Quantos acreditam nesta palavra? Eu vou reler o que está escrito no versículo de número 22, e só você que crê que esta é a palavra de Deus, vai repetir bem alto e bem forte, após a minha leitura com muita fé. Vamos lá, eu leio e você repete em seguida. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus, pois é tomada a arca de Deus. Você crê nesta palavra? Só você que acredita, desocupe as suas mãos, feche os seus olhos, e você vai agora fazer o possível e o impossível, para dar para esta palavra a maior, a mais verdadeira, a mais sincera e a mais poderosa salva de palmas. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai por tua conta, aplaude e diga glória, glória, glória. Oh, Pai querido, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrama da tua bênção, da tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, ninguém veio aqui para ouvir o homem falar. O homem de si mesmo não tem nada para dizer. Por isso vem agora com teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove toda barreira, todo bloqueio, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Podem vos assentar. Preste muita atenção. Desde o início da criação do homem, o maior sonho do coração de Deus sempre foi ter um relacionamento íntimo, sincero e profundo com o ser humano. Tanto o Senhor ansiava por esta vida de intimidade com o homem, que no jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus descia pessoalmente até o jardim e conversava com o homem para saber como ele estava, o que ele tinha para dizer. Mas você conhece a história. Por causa do pecado, da rebelião, da transgressão, o homem vai perder o privilégio, a glória de Deus. E devido à desobediência, o Senhor se vê obrigado a colocar a obra-prima da sua criação, o ser humano, para fora do jardim das suas delícias. Adão e Eva agora teriam que viver distantes de Deus. E geração após geração, os anos, os séculos, os milênios vão se passando. E Deus continuava sonhando com uma vida de intimidade. Só que o pecado impedia o homem de se aproximar do Criador. Até que, cerca de 1450 anos antes de Cristo, quando os filhos de Israel haviam saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, estavam peregrinando no deserto do Sinai em direção à terra prometida, Deus tem uma ideia, e Ele diz: agora o meu povo vai poder se aproximar de mim de novo. No livro do Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 8, o Senhor se manifesta a Moisés, e Ele dá uma ordem dizendo: Moisés, vocês me farão um santuário, um tabernáculo, uma morada, e eu habitarei no meio do meu povo outra vez. Moisés, com a criação deste tabernáculo, a minha Shekinah, a minha glória, vai poder se manifestar novamente entre o meu povo.
Só que Deus é extremamente detalhista. E Ele vai dizer: Moisés, o tabernáculo não pode ser feito segundo a imaginação humana. Quem te dará o projeto desta construção celestial vai ser o meu Espírito Santo. E Deus vai ordenar detalhadamente todos os móveis, utensílios e detalhes que Moisés tinha que preparar. Deus vai falar como Ele queria o altar do sacrifício, a mesa dos pães, a bacia onde eles lavavam as mãos. Deus vai falar de que maneira Ele queria os candelabros, as lâmpadas que não poderiam se apagar. Porém, de tudo que Deus vai mandar Moisés preparar, Ele começa pelo mais importante, pelo que era mais precioso. Pastor, e o que era o item mais precioso de todo aquele santuário? Veja o que o próprio Deus vai dizer no livro do Êxodo, no capítulo de número 26, vá comigo até lá, por gentileza. Capítulo 25, melhor dizendo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo 25. Quem encontrou, diga amém. Amém. No versículo 10 está escrito o seguinte, é Deus que está falando. Também farão uma arca de madeira de cetim, ou madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca, e as varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Deus diz: Moisés, a arca deverá ser confeccionada da seguinte maneira: o interior dela, a sua estrutura, será feita com madeira, mas não qualquer madeira, madeira de acácia, madeira nobre. E esta arca tinha que ter aproximadamente 1,20 m, 1,30 m de comprimento, 80 centímetros de largura por 80 centímetros de altura. Ela era revestida por dentro e por fora com ouro. Aos laterais da arca haviam argolas por onde eram passadas as varas com as quais ela era carregada. Por cima da arca, Deus vai mandar fazer uma tampa toda revestida em ouro, com 2 querubins esculpidos, e aquela tampa seria chamada de o propiciatório, onde a glória de Deus seria manifesta. E o Senhor vai deixar muito claro, que muito mais que um móvel de decoração, aquela arca para o povo judeu, tinha um significado poderoso. Não se tratava apenas de mais um utensílio do santuário. Aquela arca para os filhos de Israel simbolizava o próprio Deus no meio do seu povo. Aquela arca representava a glória de Deus num relacionamento sincero com os seus filhos. E ela ficaria no lugar mais reservado e oculto do santuário. Era um móvel tão sagrado, tão santo, que não era qualquer pessoa que se aproximaria dela. Lá no livro de Levítico, no capítulo de número 16, o próprio Deus especificou que não era qualquer pessoa que poderia se achegar à arca, e também nem era em todo o tempo. Apenas as pessoas consagradas, separadas, teriam este privilégio. Quem achou Levítico capítulo 16, diga amém. Versículo de número 1. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram, disse, pois, o Senhor a Moisés: diga a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que o que, igreja? Para que não morra,
porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. E Deus vai dizer: o sacerdote só pode se achegar à arca com vestes brancas, lavadas, puras, sem manchas, sem nenhum tipo de mácula, de defeito. O santuário tinha que ser algo sagrado, e o sacerdote tinha que se preparar. A coisa era tão séria que eu tenho certeza, o seu pastor já explicou isso na sua igreja. Quando um sacerdote tinha a incumbência de entrar além do véu, diante da arca, do propiciatório, para uma vez ao ano oferecer sacrifício pelo povo e pela sua própria alma, o temor era tão grande, porque se ele entrasse em pecado morreria instantaneamente, que eles amarravam uma corda na cintura, com o sino pendurado, e conforme o sacerdote ia entrando, o sino ia fazendo barulho, e assim quem estava do lado de fora sabia que o sacerdote estava ali fazendo o seu trabalho. Mas se aquele sacerdote estivesse em fornicação, em adultério, falando palavrão, mentindo, enganando, se prostituindo, fazendo a obra de Deus relaxado e fraudulentamente, fala para quem está do teu lado: o sacerdote estava enrolado. Pastor, o que é que acontecia? A glória de Deus descia, ele era fulminado na hora. E quem ficava de fora só ouvindo o barulhinho, quando via que o som do sino parou, diziam: outro sacerdote foi embora. E eu te pergunto, se o sumo sacerdote, se aquele que foi escolhido para entrar morria consumido, quem era o inteligente que entraria para tirar o cadáver de lá? Ninguém teria coragem. Então o que eles faziam com a corda? Puxavam o cadáver. Não era todo homem de Israel que poderia transportar a arca. Deus vai ordenar que das 12 tribos, apenas uma delas tivesse o privilégio de carregar aquela arca santa. E pastor, que tribo era esta? Deuteronômio capítulo de número 10, vá comigo até lá, por favor. Livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8. Apenas a tribo de Levi poderia carregar aquela arca. E a coisa era séria. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8 diz o seguinte: no mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança, o Senhor é a sua herança. Como o Senhor teu Deus lhe tem dito, diga glória a Deus. Quem eram os únicos que carregavam a arca? Os levitas. Quem é levita aqui? Levi do hebraico quer dizer junto. Quem caminha junto com o Todo-Poderoso? Levita não é só quem toca, canta, ministra, não. Esses são os adoradores, os de cima e os de baixo do altar. Levita é quem quer servir a Deus e fazer a obra dele. Você é um levita do Todo-Poderoso? Então, pode aplaudir. A nossa obrigação é transportar, carregar e conduzir a glória de Deus aonde nós estivermos. E levar a arca era um benefício, era um privilégio tão glorioso, que olhe bem para mim, onde a arca chegava, Deus chegava junto, garantindo vitória. Onde aquela arca chegava, não importava o tamanho do problema, não importava o tamanho da dificuldade, quando os sacerdotes, os levitas, carregavam aquela arca e colocavam diante da batalha, Deus entrava na guerra, derrotava e destruía os inimigos, o inferno era envergonhado, e grandes milagres aconteciam. Quem conhece a história de Josué vencendo na cidade de Jericó?
Todos falam que ele venceu só porque rodeou a cidade 7 dias. Mas tem um detalhe: não era só ficar dando volta. Lá em Josué capítulo de número 6, Josué sabia que sozinho ele não venceria. Ele sabia que pela força da carne era impossível adentrar para a cidade de Jericó com aquelas grandes muralhas intransponíveis, de 9 metros de altura, 6 metros de largura. Cada pedra daquela muralha pesava 5 toneladas, não tinha como entrar. Mas quem tem visão espiritual coloca Deus na frente da batalha. Josué capítulo 6, versículo de número 6, olha Josué indo para a guerra. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai o que, igreja? A arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. Eles rodearam 7 dias e gritaram, e o Deus de Israel derrubou as muralhas. Já deu para perceber que a arca era poderosa e resolvia qualquer parada, sim ou não? Agora vamos voltar lá onde nós iniciamos a mensagem. 1 Samuel capítulo de número 4. Porque agora que você sabe qual era o real significado daquela arca, você vai ver que aqui Israel estava vivendo um momento crítico. Novamente eles estão em guerra com seus arqui-inimigos, os filisteus. A batalha estava complicada e eles já não sabiam mais o que fazer. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro, à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, o que diz aí na sua Bíblia? Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló o que, igreja? A arca do concerto do Senhor, e venha ao meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Você vê como o ser humano é? Quando eles viram os filisteus vindo, primeiro eles tentaram na força do braço. Primeiro eles tentaram da sua maneira. Eles foram confiando na sua habilidade. Mas a palavra diz que quantos israelitas foram feridos? 4.000 homens. 4.000 perderam a vida. E aí depois que deu errado, eles lembraram de quem? Fala para quem está do lado. Primeiro você tenta do seu jeito, depois quer que Deus passe um pano, né? Fala, primeiro você faz com a sua mão, depois chama Deus para entrar na guerra, né? Primeiro a pessoa tenta, não deu certo e diz: ô Senhor, dá uma força. Eles disseram: por que nós fomos feridos? Alguém disse: nós esquecemos de chamar o general de guerra para a batalha. Mandem trazer agora de Siló a arca da aliança, porque agora nós vamos arrebentar. Agora o bicho vai pegar. Agora o capeta está perdido. E os sacerdotes disseram: vamos pegar a arca. O povo estava lá, e agora? De repente, o povo vê os levitas, sacerdotes se aproximando com a arca nos ombros. Quando o povo vê a arca chegando, qual você acha que foi a reação daquele povo que estava desanimado porque foi derrotado? Quando eles viram a arca,
eles começaram a glorificar ao Senhor, bem forte. Não, mas não foi esse glória aí não, michuruca, glorificaram para valer. O povo vinha trazendo a arca, eles, glória a Deus, já ganhamos, foi assim mesmo, foi uma festa. Agora os filisteus vão ver, e quem crê que agora vai mudar tudo? Versículo de número 4. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá o quê? A arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Rófine e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra, o que, igreja? Vamos ver se você consegue dar um glória a Deus para fazer o chão tremer aqui na sede internacional. A arca chegou e o povo fazia o quê? Não, vamos ensaiar aqui, essa não ficou. A arca chegou e o povo fazia o quê? E a terra, ó, os filisteus ouviram aquilo e falaram, sujou, velho. O Deus dos caras chegou. Agora complicou, eles ficaram com medo, versículo de número 6. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram, que voz tão grande de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Mas você pensa que eles desistiram? Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Pastor, o que aconteceu? Versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi. Olha para mim. Faz cara de que não entendeu nada para quem está do lado. Fala assim, tem alguma coisa errada aqui? Eu não estou entendendo, pelo amor de Deus. Eu vou ler de novo, versículo 10, acho que eu li errado. Fiz 3 reuniões ontem. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E pior, perder já é ruim, mas olha o que eles fizeram. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel, o que, igreja? 30 mil homens de pé. Sem a arca, quantos morreram? Fala para quem está todo. Com a arca, 30 mil? Quem concorda que parece que essa matemática não bate em lugar nenhum da terra? Pastor, será que aquele dia Deus não estava muito inspirado? Será que aquele dia Deus estava meio doente, ele não estava tão poderoso? Sem a arca, 4 mil foram feridos. Com a arca, o inimigo mata 30 mil homens. Será que Deus deixou de honrar a sua palavra? O problema do ser humano é que quando as coisas não dão certo, a gente prontamente acha que a culpa e a responsabilidade é de Deus. Mas hoje, o que Deus quer tratar com você é mais profundo, meu amigo. Porque dar glória a Deus quando o pastor profetiza o milagre, a vitória, a bênção, é muito fácil. Mas por que tem gente dentro da igreja que continua derrotado? Porque tem obreiro em cima do altar, tem levita, tem líder, tem pastor, tem evangelista, tem presbítero que não prospera, não vence. E o pior, está fugindo com medo do inimigo. Será que a culpa é de Deus? Fala para quem está do lado, a arca estava lá. Agora pergunta, quem foi que carregou a arca? Pastor, não sei. Eu passei direto de propósito. Versículo 4. Olha quem é que estava carregando a arca, ó.
Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli. Quem? Hofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Quem eram Hofni e Finéias? Filhos do sumo sacerdote, achavam que tinham uma posição que ninguém nunca roubaria, se achavam insubstituíveis, e o pior, aos olhos do povo, tinham aparência de santidade, mas na verdade, sabe quem eles eram? 2 ladrões e prostitutos, carregando a arca de Deus no ombro, e acham que Deus é obrigado a dar vitória. O povo chegava lá em Siló dizendo: olha, nós trouxemos um cordeirinho para sacrificar, o trabalhador humilde. Hofni dizia: pois esse cordeiro aqui é do bom, de muito bom tom esse cordeiro, hein? Aliás, deixa eu pegar essa melhor parte aqui da paleta do cordeiro, que esse final de semana tem churrasco no pátio do templo. O povo ofertava, eles faziam o que com a oferta? Quem concorda que roubar é feio? Quem não levantou a mão acha bonito? Quem concorda que roubar é feio aqui? Agora fala para quem está falando, de roubar o que é de Deus. Pastor, alguém tem coragem de roubar o que é de Deus e querer levar a arca? E como tem, viu? Só roubar já era muito grave. Mas o pior é que os 2 cachorros, por minha conta, tá? Eles iam lá, ofereciam sacrifício, queimavam incenso. Quando terminava o trabalho sacerdotal, sabe o que eles faziam? Marcavam um encontro com as menininhas lá na porta do templo. A irmãzinha vinha oferecer o sacrifício, o Hofni, ó. Finéias, ó. Falava: aí amor, hoje eu vou chegar tarde, viu? Dentro do templo era uma coisa, lá fora era outra. Você acha que Deus é obrigado a honrar pessoas que fazem obra dele relaxadamente? O Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que aos olhos do teu Deus, o que vale não é o dom, é o caráter que ele quer encontrar em você. Cantar bem, tocar bem, pregar bem, é muito bom, mas Deus, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, porque sem santificação, ninguém verá Deus. Ou você acha que você não é casado, passa a madrugada de sábado para o domingo no motel e vem fazer o louvor de manhã e Deus vai te usar? Ou você acha que você é casado, vive dando em cima de tudo quanto é mulherzinha lá no seu trabalho, e aí depois diz: a igreja está fria, pastor não jejua, esses levitas aí são de nada. Seja você o remédio de Deus para a igreja que ele te colocou. Antes de querer reparar no argueiro do olho do teu irmão, vai tirar a trave do teu olho, fariseu hipócrita. Raça de víboras, o Senhor Jesus dizia. Como é que você quer que a glória de Deus se manifeste, se você não quer pagar o preço? Hofni e Finéias chegaram arrasando com a arca, ó. Autoridade espiritual chegando aí. Dá licença. Tem gente que depois que é consagrado fica meio besta. Quem já viu? Deu o microfone na minha mão, vou falar. Fui ungido, hein? Sou autoridade, hein? Pode até subir no altar, pode até achar que está com a arca. Pode estar todo dia no templo, mas não conhece o dono do templo. Não tem relacionamento com Deus, que é a razão do templo existir. Se esqueceu que o propósito do evangelho é servir, e não é ser servido. Hofni e Finéias viram 30 mil homens morrer, e o pior,
versículo 11. Já vou encerrar. O pastor me deu 40 minutos. Estou desesperado. Versículo 11. E foi tomada, o que, igreja? Por que eles perderam a arca? Porque queriam levar a arca de qualquer jeito. Às vezes você passa anos orando, dizendo: Senhor, eu queria tanto entrar no louvor. Aí Deus te coloca, você não vem nem ensaiar, preguiçoso. Senhor, eu queria tanto ser obreiro. Aí não vem nem na escala. Quando é dia de limpeza, fala: pastor, queria tanto ser pastor. Aí Deus dá uma igreja para o camarada, ele fala: essa igreja não vai, essa igreja não presta, eu não sou amigo do pastor, por isso que ele não me honra. Seja amigo de Deus, que ele vai te honrar. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: o que sucedeu, filho meu? Então ele respondeu: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram. Até aqui Eli estava bem. Mas o que foi que ele disse em seguida? E a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. A esposa de Finéias estava grávida. Quando ela ouviu que o marido morreu, ela sentiu a dor. Quando ela ouviu que o cunhado morreu, ficou triste. Mas quando ela ouviu que a arca foi roubada, a bolsa estourou na hora, nasceu o menino, e disseram: o nome dessa criança será Icabô, que quer dizer sem glória, porque acabou a alegria de Israel. Quantas vezes você entra e sai da igreja do mesmo jeito? O Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: chega de Icabô na tua vida. Chega de fazer a obra de uma maneira mecânica. Chega de não viver o que prega. Chega de aparência. Deus sente saudade do tempo que você o amava de verdade. Fique de pé. Segura na mão do sacerdote, da sacerdotisa que está do teu lado. Fecha os corredores. Eu conheço o teu trabalho, o teu esforço e as tuas obras. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Cadê aquele brilho no teu olhar, levita? Cadê? Cadê aquelas lágrimas que desciam no teu rosto? Cadê? Cadê a oração na madrugada? Cadê a vigília, o monte? Oria lá e assuria lá. Aviva, Senhor, a tua obra. Você que não quer mais viver sem a glória de Deus, ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Está fraco, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nesta noite eu ouvi a tua palavra, e era tudo o que eu precisava, pois eu entendi que a tua presença, a tua glória, ser teu amigo, é o meu maior privilégio, é o meu bem mais precioso.
De nada adianta ser usado pelo Senhor se eu não for aprovado por Ti. Por isso, ó Pai, eu não quero mais, como Hofni e Finéias, morar no templo e estar longe do dono do templo. Perdoe, Senhor, todos os meus pecados, purifica a minha vida, traz de volta a Tua glória, o meu primeiro amor, me ensina a Te amar de novo, em nome de Jesus. Agora vai falando com Ele, meu irmão, vai falando com Ele, minha irmã. É você e o Senhor, esquece quem está do teu lado. Talvez você entrou aqui desanimado, pensando em entregar o ministério, a ponto de jogar tudo para o alto, mas o Senhor está te dizendo: come esta palavra que eu te dou, porque muito comprido é o teu caminho, a obra não acabou, o melhor está por vir. É você e Ele, é você e Ele. Eu já estou vendo a arca voltando para a tua vida. Eu já estou vendo a glória de Deus voltando. Você vai ver o endemoniado sendo liberto, o doente sendo curado. Ainda que ninguém está te vendo, Ele vai te honrar. Meu Deus, cumpra esta palavra e aviva a tua igreja. Em nome de Jesus. Você vai ver este renovo no altar da tua igreja. Você vai ver este avivamento na tua casa. Em nome de Jesus. Se você toma posse, diga para Ele: Senhor, eu nunca mais quero te deixar, pois a tua presença é o meu bem mais precioso. Se você crê, aplaude e glorifique ao Deus vivo. Aplaude e glorifique a esse Deus santo, fiel e todo poderoso. Diga obrigado, Espírito Santo. Dá um abraço nesse obreiro que está aí do teu lado.